No vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que poucas pessoas conseguem enxergar quando o assunto é dinheiro. Muitas pessoas falam, quando a gente conversa, principalmente em sessões de mentoria, que o problema financeiro está na falta do salário, ou é a culpa do país, inflação muito alta, cartão de crédito, juros, custo de vida. É claro que tudo isso pesa, né? Seria injusto a gente dizer que não. Mas o que eu quero trazer hoje nesse vídeo é que existe uma camada muito mais profunda e silenciosa que pode estar sabotando a tua liberdade financeira sem você mesmo perceber. Porque a verdade, sim, é que muitas pessoas não se relacionam com o dinheiro de forma racional, e sim se relacionam com ele de uma forma emocional. E isso muda tudo, porque tem gente que gasta compulsivamente e depois se arrepende. Tem gente que até ganha bem e ganha muito bem, mas nunca consegue construir nada. E tem gente que trava só de pensar em investir. Também tem quem guarde dinheiro, mas viva em um estado de medo paralisante, como se fosse perder tudo a qualquer momento. E na maioria das vezes, isso não começou agora. Esses gatilhos começam muito, muito antes, lá atrás, lá na infância, na forma como você viu o dinheiro sendo tratado dentro da tua casa. Então hoje eu quero te mostrar quais são os gatilhos psicológicos e comportamentais ocultos que sabotam a tua liberdade financeira, como que eles se formam e como a gente consegue identificar, e principalmente como começar a quebrar o ciclo vicioso. Porque enquanto você não entender o que está por trás do teu comportamento, você vai continuar tentando resolver no grito aquilo que nasceu no inconsciente. O primeiro ponto que a gente vai tratar nesse vídeo é: o problema financeiro de hoje pode ser um reflexo do ambiente em que você cresceu. Em muitas situações, a gente acaba achando que o nosso problema financeiro ele tá na cifra, né, tá na falta dela. Mas muitas vezes o problema ele tá num lugar mais profundo, e ele está na forma como você aprendeu a sentir o dinheiro. Vamos pensar o seguinte: quando a gente trata com o dinheiro, o peso dele, ele não vem somente com a lógica, né? O dinheiro ele mexe com sentimentos muito profundos nossos, que é medo, culpa, ansiedade, comparação e a sensação de segurança. E é por isso que tem tanta gente que sabe o que deveria fazer, mas mesmo assim acaba não fazendo. Parece que tem alguma coisa invisível que trava na hora de tomar a atitude correta. Então a pessoa sabe que deveria guardar, mas gasta. Sabe que deveria investir, mas trava. Sabe que deveria se organizar, mas foge. Então, por que que isso de fato acontece, né? Porque na maioria das vezes não é a falta de inteligência, é um padrão emocional que deve ser quebrado. Segundo ponto: sua ansiedade financeira de hoje pode ter começado lá atrás. Muitas vezes a sua relação com o dinheiro nasceu dentro da sua casa. Então vamos fazer uma análise, vamos pensar como o dinheiro era tratado quando você era pequeno, porque talvez você tenha crescido ouvindo frases como: não temos dinheiro, agora não dá, dinheiro é problema, para de gastar, porque se você gastar nisso, vai faltar naquilo. Ou talvez você tenha crescido em um ambiente onde o dinheiro ele era visto como um problema e ele gerava discussão, tensão, preocupação demasiada e um medo sempre que o assunto era dinheiro, né? Então sempre existia aquela tensão, mesmo que ninguém falasse nada. Então o que que acontece nesses casos? Uma criança ela não entende de números, muito menos de planilha, né? Mas ela entende e ela absorve o clima dentro de casa. Ela entende e ela percebe quando o dinheiro vira peso. E isso fica registrado no nosso subconsciente. Então, quando você se torna adulto, muitas vezes você não reage só ao dinheiro de hoje. Você reage também às memórias emocionais que você criou sobre ele. Quer um exemplo prático? Então, vamos pensar numa pessoa que cresceu em um ambiente em que o dinheiro era problema, né? Cresceu em escassez. Essa pessoa provavelmente vai virar um adulto que gasta tudo o que recebe, porque inconscientemente, lá no fundo, esse adulto está pensando: bom, é melhor aproveitar agora, porque depois eu posso não ter. Percebe a gravidade desse gatilho emocional? Essa mesma pessoa também pode virar alguém que até guarda, mas que vive em pânico,
vive com medo de gastar, com culpa, tem muito medo de investir, porque tem medo de perder e fica sem dinheiro novamente. Então você percebe que são comportamentos diferentes, mas a raiz é a mesma, né? Que é a raiz da insegurança. O terceiro ponto desse vídeo é nós entendermos que o nosso cérebro ele foi feito e ele aprendeu a viver em modo de sobrevivência. Então, por natureza, o nosso cérebro já trabalha desta maneira. Então, percebe que quando uma pessoa cresce em um ambiente de instabilidade, o cérebro acaba piorando e ele acaba vivendo eternamente em alerta. E um cérebro em alerta, ele não pensa em longo prazo, ele pensa na proteção imediata. Então, por isso surgem comportamentos como comprar para aliviar a ansiedade, parcelar para não sentir a dor do valor real no bolso, evitar olhar a conta por medo, adiar decisões financeiras e travar na hora de investir. A parte racional ela quer construir, mas a parte emocional vai te proteger a todo custo. E enquanto esse tipo de padrão ele não é percebido racionalmente, a pessoa continua repetindo o comportamento e achando que o problema só é a falta de disciplina, sabe? Ponto 4. Temos que entender que antes de qualquer compra existe um gatilho emocional. E esse ponto aqui ele é muito importante, porque a maioria das nossas decisões financeiras ruins, elas não começam na compra, elas começam antes. Elas começam numa emoção ruim, numa frustração, num medo, numa comparação e numa carência. Eu gosto de usar uma estrutura simples de identificação de gatilhos que ela acontece em 3 partes, que é a parte antes da compra, a parte durante o processo de tomada de decisão e a terceira parte, que é a parte final. Então, antes da compra, o que aconteceu antes de você pensar em comprar? Você teve um dia ruim? Ou brigou com alguém? Ou acabou se comparando com alguém? Após isso, o que, que você sentiu? Qual o sentimento que veio à tona? Foi ansiedade, raiva, culpa, algum tipo de frustração ou carência? Talvez? Depois que você teve esse sentimento, o que, que você disse para você mesmo? Eu mereço, só dessa vez, depois eu resolvo. E depois disso, o que que você fez? Você comprou, parcelou ou ignorou, adiou, acabou fugindo? Então são esse tipo de padrões que só de observar isso por alguns dias, você já começa a perceber alguns gatilhos e o porquê você está tomando certo tipo de decisões de compras. Então aqui a gente entra no quinto ponto, que é a sua autoestima não pode de maneira alguma depender do seu dinheiro. E esse aqui é outro ponto que sabota muito as pessoas. Porque quando se mistura o nosso valor pessoal com o dinheiro, qualquer dificuldade financeira vira também uma crise emocional. Ou seja, você acaba se sentindo menor se não consegue acompanhar os outros, por exemplo. Você sente vergonha de reduzir teu padrão, você compra para parecer bem ou para mostrar algo para alguém, e você gasta para se sentir suficiente. Só que você precisa entender que o dinheiro, ele não pode ser uma prova de valor pessoal, porque quando o consumo ele vira ferramenta de validação, a vida financeira vai adoecer. Então, uma pergunta muito importante antes de qualquer compra nesse caso é: eu preciso realmente disso ou eu estou tentando aliviar alguma coisa dentro de mim? Essa pergunta vai te evitar muito autossabotagem. E o sexto ponto desse vídeo é: como sair da escassez e construir uma abundância estratégica? Gente, sair da mentalidade da escassez, ele é um processo um pouco difícil, porque muitas pessoas confundem isso com sair gastando, né? Mas em contrapartida também não é viver no pensamento positivo. Sair da escassez é aprender a agir com consciência, porque a mentalidade de escassez ela te faz pensar da seguinte forma: eu preciso aproveitar agora, nunca vai dar, não adianta nem tentar, eu sempre acabo me enrolando, né? Então essa mentalidade ela gera esse tipo de pensamento. Já a abundância estratégica ela surge com pensamentos no sentido assim: eu posso sim construir aos poucos, eu não preciso resolver tudo de uma vez hoje. Me organizar não é uma autopunição. E guardar dinheiro é proteger o meu futuro. Então, essa mudança do padrão de escassez para abundância, ela é muito sutil, mas ela muda
tudo na nossa vida financeira. A gente tem que pensar que a liberdade financeira ela não começa só quando sobrar muito dinheiro, né? Ela vai começar quando a gente mudar nossa mentalidade e quando o dinheiro vai parar de mandar em você por dentro. Então, pensa o seguinte: se você vive repetindo os mesmos erros financeiros, pensa que talvez o problema não seja no modo como você está gerindo as suas finanças. Talvez exista um padrão emocional por trás disso. Talvez exista algum medo muito antigo ou uma relação com o dinheiro construída na dor, na falta ou na tensão. E vai por mim. Enquanto você não olhar para essa raiz, você vai continuar tentando corrigir comportamento sem entender o que está realmente retroalimentando essa situação toda. Dinheiro nunca foi e nunca será só um número. O dinheiro é memória, ele é emoção, ele é padrão. Quando você entende isso, você começa a sair do automático. E é aí que a liberdade financeira começa de verdade. Se esse vídeo fez sentido para ti, mais uma vez te convido a curtir ele e se inscrever no meu canal e comenta aqui embaixo qual a parte dele que mais te marcou de alguma forma. E se você conhece alguém que repete os mesmos ciclos financeiros e não entende por quê, envie esse vídeo para essa pessoa. Talvez você vai estar ajudando a mudar completamente a vida dela. Muito obrigada pelo seu bem mais precioso e até o próximo vídeo.